Amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12. Eu quero externar meu agradecimento pelo convite nessa manhã e também pelo ensejo do tema. É um tema que particularmente mexe muito comigo, convicção profunda. É o tema da vida da igreja, né? É a razão de tudo, que explica tudo e fundamenta tudo que nós somos e cremos, né, sobre tudo. Então, nós vamos fazer a leitura do capítulo 12, a partir do versículo 21 ao versículo 28. O texto bíblico diz assim: Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e em ambas as obreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel, fizeram isto, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, e assim fizeram. Esse capítulo, o capítulo 12, ele é o capítulo onde a Páscoa é instituída. A instituição propriamente da Páscoa, ela vai do versículo 1 até o versículo de número 20. Aqui está exatamente todo o elemento que representaria a Páscoa. Quais os utensílios que os judeus deveriam observar? O cordeiro de 1 ano, as ervas que seriam usado como sopo para poder aspergir e passar pelos umbrais das portas. Isso simbolizaria a marca de um livramento que esse povo iria viver em momentos depois. Mas eu fiz questão de ler esses versículos de 21 e 28, porque, na nossa opinião, no nosso coração aqui, ele traz o acontecimento dramático que reflete o significado da própria Páscoa para os judeus, né? O nosso objetivo aqui é mostrar o significado da Páscoa, mas nós precisamos ir à raiz do Antigo Testamento e o que ela tem a ver quando os autores do Novo Testamento transportaram essa simbologia da Páscoa para o Cordeiro Pascal, que é Cristo Jesus. O significado da palavra Páscoa, ela vem de um termo hebraico que significa passagem ou passar por cima. E a ideia da passagem e a ideia do passar por cima está justamente fundamentado neste texto, onde o autor sagrado mostra exatamente o momento em que os umbrais das portas dos judeus iriam ser marcados e o anjo da morte passaria
pela nação egípcia e mataria aqueles primogênitos. Vamos relembrar que esse momento aqui é um momento crucial, aonde Moisés já vem se deparando há muito com o faraó, com o derramamento das pragas, e chega exatamente no momento crucial onde o Senhor daria um basta naquela situação para arrancar Israel das mãos do Egito. E esse momento desse livramento, né, dessa libertação, entraria no lugar dessa libertação um memorial que marcaria os judeus até os dias de hoje. E justamente essa palavra quer mostrar exatamente essa passagem, esse passar por cima, esse livramento que Deus deu aos filhos de Israel. Então, o contexto geral do texto de Êxodo 12 está mostrando exatamente o livramento da morte, a fuga dos israelitas. E aqui há um significado muito interessante, porque logo depois do versículo 28, vem o versículo 29, onde até o versículo 36, onde as festas dos pães ázimos também seria comemorada juntamente com a Páscoa. E esses ázimos é o pão sem fermento, e deveria ser pão sem fermento para ficar exatamente simbolizado o momento da pressa. Não haveria muito tempo deles comerem a Páscoa. E isso está presente, inclusive, na forma de vestir. Deveriam estar com os lombos cingidos, os vestidos já pronto para correr, pronto para fugir. Então, a Páscoa instituída ali, ela fala do livramento da morte, mas ela fala também da fuga dos judeus. Elas falam de comer o pão sem fermento para lembrar a pressa com que os israelitas partiram do Egito. Porque, naturalmente, a partir do momento em que o primogênito de Faraó é morto, logo um tempinho depois, Faraó ele toma no seu coração a decisão aí, de fato, não só de impedir os israelitas de saírem, mas de matar os israelitas, exterminar os israelitas. E aqui é um momento crucial, onde o livramento de Deus se estendeu sobre a nação de Israel. Mas o que chama mais atenção ainda, o quanto que esse acontecimento deveria ficar gravado na nação. Os versículos de número 26 e 27 diz assim: e acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem, que culto é este vosso? Essa Páscoa deveria ser comemorada anualmente. E, naturalmente, os filhos que iriam perguntar: que culto é esse? Que comemoração é essa? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Era o plano de Deus que a nação de Israel tomasse isso por celebração em todo o canto da terra que eles iriam conquistar logo adiante. Mas isso começaria pela família. Isso começaria de pais para filhos. Isso começaria exatamente naquele ponto que Deuteronômio 6 fala com muita clareza e dá até um método de como que os filhos deveriam ser criados pelos pais. Eles deveriam ser criados pelos pais, os pais assentados em suas casas, repetindo a lei, de maneira que aquela lei entrasse na mente, descesse para o coração
e formasse nele uma grande consciência de quem era o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É aí que a Páscoa ela ganha, sobretudo, uma perspectiva de memória. E é muito bonito você ver isso até hoje entre os judeus. Você parar um pouquinho para estudar como que os judeus celebram a Páscoa, você vê que os filhos estão envolvidos em tudo. Eu vi um depoimento de um rabino há um tempo atrás, onde ele dizia que a ideia, né, é que os filhos comprem as ervas, arrumem a mesa da Páscoa em suas casas com os seus pais, tendo essa percepção de que esse momento grandioso e extraordinário deveria ser supervalorizado no seio da família, porque é ali que é formado o momento em que os pais fazem a ponte para que os seus filhos conheçam quem é o Deus de Israel. E conhecer o Deus de Israel aqui tem na Páscoa o grande símbolo desse acontecimento e dessa natureza, o Deus que livrou a nação de ser exterminada. Então, memória, livramento, é o que originalmente a Páscoa significa para os judeus, para a nação de Israel, desde aquela época aos dias de hoje. Só que nós que somos cristãos, a Páscoa ela passa a ter uma referência muito mais profunda e ampla com os autores do Novo Testamento. É muito claro que os autores do Novo Testamento, eles consideram esse grandioso acontecimento da Páscoa como um precursor da morte e ressurreição de Jesus. Tudo o que nós conhecemos dos autores do Novo Testamento sobre a crucificação, sobre a paixão, sobre a ressurreição de Cristo, tem como sombra o acontecimento da Páscoa. O acontecimento da Páscoa, ela antecipa, e aqui do ponto de vista teológico, do ponto de vista profético, do ponto de vista da progressão do plano de salvação de Deus, ela antecipa exatamente um acontecimento que não estaria mais focado só na história da nação de Israel. Ele passaria a ser a história do livramento da humanidade inteira. Ele passaria a ser a história do livramento do ser humano inteiro. Olha o que diz, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 29. O texto diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse termo, eis o Cordeiro de Deus, do ponto de vista dramático, do ponto de vista para o judeu, ele remete diretamente para o Cordeiro Pascal, para o Cordeiro da Páscoa. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, o texto bíblico diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho. Aqui já remete à ideia do comer sem o fermento, para que sejais uma nova massa, assim como estás sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, os autores do Novo Testamento, eles mostram
com muita clareza que tudo o que aconteceria com Cristo e o que aconteceu com Cristo tinha como sombra o grande acontecimento da nação de Israel. Ou seja, é a revelação progressiva do plano de Deus que da nação agora Deus atuaria para livrar a humanidade. E como símbolo desse acontecimento e como símbolo dessa coisa extraordinária que foi o sacrifício de Cristo, o sacrifício expiatório e sua ressurreição, para nós cristãos, nós temos na ceia do Senhor a grande representação dessa Páscoa cristã. É ali, nesse momento dramático de Jesus, no final de sua vida, e você vê que como tem essa relação da preocupação como Moisés tinha no Antigo Testamento, disso ser passado para os pais, dos pais para os filhos, para nós cristãos, essa grande mensagem, esse grande símbolo, passaria fundamentalmente no rito da ceia, no ato da ceia, que há mais de 2000 anos as igrejas cristãs comemoram. E por que esse ato ele tem uma importância dramática, profunda? Porque a ceia do Senhor, ela é a pregação dramática. Você não precisa praticamente falar absolutamente nada, porque ali já está estabelecido, desde o momento das fórmulas que se colocam, que se diz o que tudo aquilo significa. Para mim, a ceia tem um momento, uma das mais importantes reuniões, porque eu me converti numa ceia. Meu primeiro contato com a fé cristã foi com a ceia. Eu vivi claramente o poder dramático da comunicação que a ceia tem na vida de quem está assistindo, ouvindo, vendo. E ela tem esse poder dramático, podemos dizer assim, porque ela está exatamente estabelecida em 2 pontos fundamentais. A ceia do Senhor é o maior símbolo da Páscoa cristã, porque, sobretudo, ela é uma celebração memorial. O que eu quero dizer aqui nesta manhã é que, para nós, o ápice da celebração da Páscoa, para nós, é a ceia de Cristo. Uma Páscoa sem ceia de Cristo, do ponto de vista cristão, ela está incompleta. Isso é muito interessante porque, para muitos cristãos, como a gente comemora a ceia mensalmente, parece que isso fica um pouco perdido do seu significado, do que seria isso na Páscoa. Na Páscoa, a ceia parece que ela leva esse significado pleno, porque ela está mostrando ali que ela é memória. Memória do que Cristo fez. Memória do que Cristo foi. Imagine se o potencial poderoso disso, se a gente pega isso para trazer para as nossas casas, para os nossos filhos, e educando e mostrando a eles, olha por que a gente comemora a Páscoa e a gente celebra a ceia. O pão que do trigo moído, que do trigo que foi triturado, surge a massa do pão. O símbolo que isso tem com a história de Cristo, que foi moído por nós para nos dar vida. Isso aqui é um ponto fundamental na fé cristã, porque a expiação de Cristo
É o que Paulo fala em 1 Coríntios 5. Ela só teve a razão de ser por causa dos nossos pecados. No meio teológico, há muita especulação das pessoas quererem tirar da expiação de Cristo essa perspectiva de pagamento do pecado, como que a morte de Cristo fosse apenas um modelo. Se a gente encarar a morte de Cristo como apenas um modelo, você esvazia a fé cristã como em si. E aí a gente pode comer e beber, que morreremos e estaremos todos dos nossos pecados e não tem salvação para ninguém. Mas o cerne de celebrar, por exemplo, a ceia, esse momento, é trazer à memória do que Cristo fez por mim, um homem pecador. Além da celebração da memória, a ceia de Cristo traz em nós essa perspectiva taxativa dessa expiação como um pagamento do pecado. Na cruz, a gente vê uma coisa dramática, que é ali o amor de Deus na sua maneira mais esplêndida, mas, ao mesmo tempo, a sua justiça e santidade contra o pecado da humanidade. Um Deus que não tolera o pecado como o lado mais vil da humanidade, mas, ao mesmo tempo, a ama e dá no seu Filho o objeto desse amor, no lugar de condenar eternamente a humanidade, de transferir esse pagamento no Cordeiro inocente. A ideia da crucificação de Cristo é chocar mesmo. Chocar o ser humano. E a ceia mostra exatamente isso. Quando o vinho é derramado, o sangue foi derramado, a morte de Cristo é uma morte violenta. Violenta. Sem razão humana de ser, uma das coisas mais absurdas que ocorreu na história humana. Cristo morrer por quê? Pelo que ele fez, pelo que ele pregou, pelo que ele falou. E aí a gente traz esse motivo. A Páscoa na ceia é a plenitude desse drama. Por isso que nós poderíamos dizer que a ceia do Senhor ela remonta 3 aspectos temporais fabulosos para nós. Ela nos faz olhar para o passado. No momento que você está participando da ceia do Senhor, você está rememorando e você está dizendo, você está olhando para trás e você está dizendo: olha o que Deus fez por mim. Significa dizer que o que Cristo fez na cruz do Calvário apagou o seu pecado. Apagou o seu pecado. Essa é a dimensão passada, pretérita. Mas a ceia do Senhor ela também tem uma dimensão do presente. Cristo está ali com você. E nós que somos pentecostais, inclusive, nós sabemos, como testemunho de muitos irmãos, como Cristo cura nas nossas reuniões de ceia. Já vi testemunhos maravilhosos de pessoas chegarem numa ceia enfermas e saírem dali curadas. Uma das maneiras mais concretas para dizer o seguinte: Cristo está nessa reunião. E, sobretudo, essa reunião da ceia como a celebração máxima da Páscoa, no tempo concreto, no tempo presente, ela nos aponta para uma verdade que
todo seguidor de Jesus deve anelar, deve esperar, é a sua volta. Apóstolo Paulo diz, fazei isto. Até quando, irmãos? Devemos fazer isso até quando? Até que ele venha. Você tem uma dimensão escatológica da ceia, de que enquanto nós estamos celebrando mês a mês, há igrejas que comemoram quinzenalmente, enquanto nós estamos fazendo isso, já tem mais de 2000 anos, nós estamos olhando para o alto, esperando um dia ir com ele e beber do vinho com ele. A ceia do Senhor, ela tem essa dimensão passada, presente, futuro. E por que eu estou me prendendo aqui na ceia? Porque ela é. Essa reunião é esse ato concreto, dramático da Páscoa do Senhor. E é nesse sentido que eu digo que a gente deve celebrar a Páscoa com muita alegria, porque, em primeiro lugar, houve um momento que essa Páscoa chegou em nossa vida. Você imagina do Egito que o Senhor Jesus nos tirou um dia. Para nós, hoje, do século 21, nós devemos celebrar a Páscoa de Cristo, porque, em primeiro lugar, Ele, o Cordeiro Pascual, chegou à nossa vida um dia. Ressuscitou, livrou, nos arrancou, como uma expressão que nós ouvimos aqui nessa manhã, de um lamaçal de pecado. A Páscoa de Cristo, ela se torna realidade nas nossas vidas, justamente quando Ele chega, quando Ele se assenta e ceia conosco. Um desses pontos que é mais bonitos, né, que a gente percebe claramente esse poder do Evangelho, é quando, logo depois de morrer, o nosso Senhor aparece para os discípulos no caminho de Emaús, e Ele faz um diálogo com aqueles discípulos, e num dado momento, conforme os discípulos iam conversando, no início do diálogo, eles estão frustrados, eles estão tristes, mas conforme o Senhor dialogava com eles, chegou no final do diálogo aquela resposta que um fala para o outro, não aquecia os nossos corações quando eles nos explicavam as Escrituras. Isso é o símbolo quando Cristo chega às nossas vidas. O coração aquece, o sentido da vida se torna uma outra, ganha um novo sentido, ganha uma nova perspectiva, ganha uma mente totalmente nova. Nós devemos celebrar a Páscoa justamente porque Ele é a nossa Páscoa. Ele foi a sua Páscoa um dia, continua sendo, e você deve sempre rememorar o dia extraordinário em que Jesus entrou em sua vida e assentou e tomou a ceia com você. Nós devemos celebrar a Páscoa também, meus irmãos, porque quando Cristo chegou em nossas vidas, Ele perdoou completamente os nossos pecados. Quem viveu a experiência de conversão? Uma experiência de conversão significa quando você toma conhecimento e consciência do pecado em sua vida. E num dado momento isso dá um desespero, porque você não sabe o que fazer, que você não tem o que fazer. Mas quando você descobre que Cristo é o Salvador e o que precisaria ser feito já foi feito, isso é extraordinário. É uma das coisas mais extraordinárias que pode acontecer na vida de um ser humano.
Nenhum ser humano vai se arrepender pelo meu discurso humano, ou às vezes até pelo discurso religioso de alguns. Ele só vai se arrepender quando ele tiver um encontro com o Espírito Santo, que traz essa testificação, que convence o ser humano do pecado, da justiça, do juízo. Quando isso acontece, é apagado todo o pecado. Devemos celebrar a Páscoa justamente porque isso chegou um dia em nossas vidas. O inimigo de nossas vidas sempre tentou a todo tempo nos acusar, jogar em nossa cara tudo o que fizemos, e às vezes por intermédio de pessoas ele faz isso. Mas a verdade é que em Cristo todos os nossos pecados foram apagados. Pecados do passado, pecados do presente e também pecados do futuro. O sacrifício de Cristo, nesse sentido, ele é suficiente. E, em último lugar, nós devemos celebrar a Páscoa porque Cristo ressuscitou. Esse é o evento histórico mais extraordinário no mundo. Cristo ressuscitou historicamente, dentro da história. E isso tem um significado tão especial para os cristãos, que já na época dos próprios cristãos primitivos, eles anunciavam essa ressurreição, e a história da ressurreição em si era tida por muitos como algo impossível. Tamanha loucura que seria, naquele momento, uma pessoa que morreu ressuscitar. Mas isso, ela estava colocada no centro da fé cristã, testificada pelos apóstolos, testificada e confirmada por mais de 500 irmãos, como Paulo fala na sua carta aos Coríntios, no capítulo 15. Um acontecimento extraordinário que mostra Cristo como simbolizado no ápice do que o Evangelho significou. E aí vem uma informação histórica, porque no domingo, ganha nos nossos círculos muito essa história de que foi Constantino que inventou o domingo. Eu falei assim, o pessoal só faltou combinar isso com o pessoal oriental. Porque a questão do domingo é uma coisa muito simples. É um fato histórico. Cristo ressuscitou no domingo. A partir do domingo, crentes judeus que guardavam o sábado começaram a se reunir no domingo. O domingo ganhou esse significado histórico, temporal, atemporal. Num dia na história, um fato extraordinário, espiritual, aconteceu de maneira concreta na história. Todos os cristãos, antes de Roma existir, comemoravam no domingo. Claro que a gente não vai ter essa visão do domingo como muitos sabatistas têm, mas é preciso, sim, do ponto de vista da lei, do ponto de vista do próprio Evangelho, isso os puritanos faziam muito, né? Tirar um dia da semana, a gente faz todos os dias, mas tirar um dia da semana para estar com seu coração e sua mente voltado integralmente para Deus. Os cristãos faziam isso. E por quê que eles faziam isso? Era legalismo? Não. Era idolatria pelo domingo? Não. Era uma perspectiva histórica profunda deles terem participado de um acontecimento extraordinário no mundo. Isso tem muito significado para nós no século XXI.
Eu já vi muita gente dizer assim, não, a gente não tem que guardar isso, guardar aquilo. A gente tiver de orar, a gente ora todo dia. A gente tiver de cultuar, cultua todo dia. O problema é que não se cultua todo dia porque ninguém tem tempo para nada. Só aquilo que é fundamental para nós, cada um dentro da sua possibilidade, dentro das suas circunstâncias, independente de qualquer coisa, a gente precisa tirar um momento especial para Deus, aonde você se volte totalmente para Ele, onde você deixe questões seculares, onde você deixe questões de lado, onde você deixe política, onde você deixe uma série de coisas de lado e se volte só para Ele, para as coisas do alto, para as coisas do céu. A Páscoa do Senhor nos traz essa consciência. A consciência de que esse acontecimento extraordinário nos trouxe o que nada poderia nos trazer: perdão dos nossos pecados, vida eterna para nós. Por isso, meus irmãos, com o olhar lá no Antigo Testamento do que Deus começou a fazer através de uma nação, mas com o olhar aberto do Novo Testamento, quando esse acontecimento se deu para o mundo inteiro, que a Páscoa de Cristo seja realidade a cada dia na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Vamos celebrar a Páscoa de Cristo com alegria. Vamos olhar para a ceia do Senhor não como uma reunião rotineira, mas para o que ela significa. A gente vive num tempo que realmente muitos ritos, tradições são contestadas a todo momento. Se a ceia se transformar num mero rito, realmente acaba o seu significado. Se for um mero rito, se for aquela coisa rápida, se for aquela... um rito desse só tem razão de ser quando pessoas como eu e você têm plena consciência do que aquilo significa. E a ceia do Senhor, ela é o ápice dessa celebração da Páscoa, porque Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é o nosso Salvador. Cristo é o nosso Redentor. Então, quando, a partir de hoje, podemos dizer assim, que nos voltemos para essa verdade extraordinária. Cristo é a nossa Páscoa e por isso devemos celebrá-la no nome de Jesus. Deus abençoe nossos irmãos.